Cor Rural vem apresentando dicas e informações técnicas sobre a estação reprodutiva dos bovinos, que deve começar em breve nas fazendas de cria. Os cuidados na escolha dos reprodutores, os exames de fertilidade, a conservação dos botijões de material genético e o score corporal das fêmeas que vão participar do manejo foram os assuntos que abordamos nessas reportagens. Hoje, o nosso tema é a nutrição desses animais. O manejo e a qualidade das pastagens devem ser motivo de atenção para os pecuaristas, principalmente para as fêmeas, até depois do parto. Para um bom resultado reprodutivo ao final da estação de monta, a alimentação dos bovinos é decisiva para que cheguem nessa época com boas condições para produzir bezerros. Em primeiro lugar, estação de monta significa estar separando as fêmeas e colocando em reprodução. Então vai exigir o máximo, ou seja, o máximo de fertilidade. Então é importante que você coloque aí as melhores condições nutricionais para que esse animal aumente a fertilidade, produza o máximo possível de bezerros. A condição nutricional das fêmeas será determinante para o sucesso da estação de monta. O produtor deve fazer uma avaliação e estabelecer as prioridades de quais categorias devem ser suplementadas. Nessa estação de monta, ou seja, se for outubro, novembro e dezembro, vamos supor 90 dias ou até 120 dias, é o momento que ela exige mais, ou seja, ela tem que estar em boas condições nutricionais, ou seja, um bom score corporal. Se ela tiver em mau score corporal, ela vai ter uma fertilidade mais baixa. Então é importante também você estabelecer umas prioridades. Que tipo de animal que vai ser suplementado? Em primeiro lugar, são as vacas paridas, aquelas de primeira cria. Porque esses animais pararam o crescimento, estão amamentando, então elas estão perdendo peso. Em segundo, as vacas paridas. Em terceiro lugar, são as novilhas, por exemplo, de primeira, que vão entrar na estação de monta. E por último, as vacas solteiras, ou seja, aquelas que não têm bezerro ao pé, que estão em melhores condições para ser suplementadas. E a suplementação aí vai variar desse score corporal, que quantidade que você vai fornecer. Mas varia em torno de 0,1 a 0,3% do peso vivo. Vamos supor uma novilha uma vaca de 400 kg vai consumir 400 gramas de um suplemento proteico energético durante esse período. Mas não esquecer também que se tiver boas pastagens, é muito importante a suplementação mineral, porque certos minerais são muito importantes nessa questão de melhorar a parte reprodutiva da fêmea. O cuidado com a alimentação dos animais deve acontecer durante toda a estação de monta. O que existe de discussão também é sobre suplementação pré-parto e pós-parto. Eu acho, na minha opinião, que a suplementação pré-parto é muito mais eficiente, ou seja, fazer com que essa fêmea pare em boas condições nutricionais. Se ela parar em boas condições, ela vai ter muito melhor condições de reconcepção, ou seja, vai entrar em cio bem rápido e também logo vai estar fértil e vai poder produzir um novo bezerro. E daqui a pouco vamos falar da importância da qualidade das pastagens para a estação de monta. E agora há pouco falamos sobre a importância da nutrição das fêmeas para o sucesso dos trabalhos na estação de monta. Nesta parte da reportagem, o assunto é o manejo e a qualidade dos pastos que os animais irão ocupar durante o desenvolvimento da prenhez, até mesmo depois do parto. Este zootecnista da Embrapa Gado de Corte explica que o uso das pastagens na estação de monta, primeiramente, deve ser orientado de acordo com a condição corporal da vaca. É muito importante para o sucesso da estação de monta, para você manter a alta fertilidade do rebanho, que você oriente os alimentos disponíveis, a pastagem, de acordo com a condição corporal das vacas. Aquelas vacas muito gordas precisam sofrer uma restrição alimentar. As vacas normais, que estiverem em boa condição, recebem uma quantidade normal e uma qualidade normal de forragem. E a prioridade e a atenção maior deve ser com aquelas vacas que estão numa condição corporal mais baixas, mais magras. Essas devem ter uma alimentação reforçada e as melhores pastagens devem ser orientadas para esses animais. A distribuição dos grupos de animais deve ser feita considerando a qualidade das pastagens, dependendo da espécie de capim e da altura de manejo. Você deve orientar as melhores pastagens para as vacas mais exigentes e deve orientar as pastagens piores para aquelas vacas que estejam gordas demais, de modo que você vai fazer uma restrição alimentar nesses animais.
As pastagens de melhor qualidade, para aquelas vacas em condição corporal 1 e 2 mais magras, ou as primíparas que são muito exigentes, você vai oferecer uma Tanzânia, um Mombaça ou um Charaés, um Piatã, um Paiaguás, manejados numa altura mais alta do que o normal. Ou seja, num Marandu, num Piatã, você vai trabalhar na faixa superior de manejo, por volta de 30 a 40 centímetros de altura para as vacas mais exigentes. Para as vacas que você precisa fazer uma restrição alimentar, você vai trabalhar no limite inferior de manejo. Vai trabalhar ali por volta de 20 centímetros de altura, uma brisanta. Além da altura das pastagens, outra medida deve ser feita para controlar a qualidade do alimento oferecido. A outra maneira de você controlar a qualidade da pastagem, principalmente no pastejo contínuo, é controlando o número de animais na pastagem, a taxa de lotação. Para aquelas vacas que precisam sofrer restrição alimentar, você vai aumentar a taxa de lotação. Num Paiaguás, num Piatã, numa brisanta, você vai trabalhar com 3 a 4 unidades animal por hectare. E quando você quer aumentar a qualidade da pastagem, dar maior chance de seleção para a vaca, ela escolher o melhor do capim, você vai reduzir a taxa de lotação. Numa brisanta, por exemplo, você vai trabalhar com 1,5 a 2 unidades animal por hectare. Para a pastagem se manter com boa qualidade, ela precisa ser adubada e a época ideal é agora no começo da estação de monta, no final de setembro, começo de outubro, onde termina o período seco e começa a estação das chuvas. Para você manter uma alta fertilidade do rebanho, um sucesso na estação de monta, você precisa de pastagens de alta qualidade. Para isso, é preciso que você anualmente reponha os fertilizantes, os nutrientes extraídos do solo fazendo uma adubação. Você vai fazer a adubação mais alta para os capins mais exigentes, como o Tanzânia e o Mombaça, aí por volta de 200 a 400 quilos de NPK por hectare, mais 200 quilos de ureia por hectare. E para os capins menos exigentes e que trabalham com menor lotação, a brisanta você vai trabalhar em torno de 100 a 200 quilos do fertilizante NPK 0,2020 com mais 100 a 150 quilos de ureia. E as pastagens de baixa exigência, como a nativa ou midícola, basta 100 quilos do NPK mais 50 quilos de ureia. Fazendo isso, você vai obter uma pastagem de alta qualidade e durante muitos anos na sua propriedade. E que aí também vão ajudar na estação de monta? Sim, a qualidade e a alta produtividade das pastagens dão uma chance dos animais obterem um alimento de melhor qualidade e assim estarem em condição corporal melhor, ciclar melhor e dar mais bezerros no fim da estação de monta. Em muitas localidades, no mês de setembro, acontece o maior número de parições das vacas. Então, esta é uma boa hora já para pensar onde essas matrizes vão ficar para amamentar os bezerros e manter boas condições corporais para a próxima prenhez.